E aí, galera, tudo bem? Aqui é a professora Cisele. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Ó, já vou adiantando para vocês que aqui na descrição tem um link de acesso a um material gratuito que a gente vai estar aqui utilizando na aula. Vocês podem baixar. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários. Se gostarem da aula, não se esqueçam de se inscrever no canal e de curtir. Então, o assunto que a gente vai ver hoje vai ser conjuntos numéricos. Vamos lá? Hoje nós vamos responder algumas questões sobre conjunto numérico. Para quem ainda não viu a aula teórica sobre o assunto, eu vou deixar o link aqui na descrição, junto com o link do material, que é totalmente gratuito sobre o conteúdo também. A primeira questão diz o seguinte: sobre os números naturais, julgue as afirmativas a seguir. Primeira, todo número natural possui sucessor. Vamos pegar como exemplo o zero. O zero ele é o nosso primeiro número natural. O sucessor dele é o 1. O 1 tem como sucessor o 2 tem como sucessor o 3 e assim por diante. Então, de fato, a gente sabe que essa afirmativa é verdadeira, pois todo número natural ele vai possuir um sucessor, um número que vem após ele. A segunda afirmativa diz que todo número natural possui antecessor. Vamos pegar o mesmo exemplo, o zero. No conjunto dos naturais, não vai ter um número que vem antes do zero. No conjunto dos naturais, né, que a gente sabe que é só o zero e os números positivos. Então, a segunda afirmativa ela é falsa. Terceira afirmativa. O conjunto dos números naturais é infinito. Então, a gente inicia pelo zero, vem 1, 2, 3, e esses números naturais, eles realmente vão até o infinito positivo, porém infinito. Então, o terceiro a gente sabe que também é verdadeira. Analisando as alternativas, a gente fica que a alternativa correta é a letra E, que diz que somente a afirmativa 2 ela é falsa. Segunda questão. Analise os conjuntos a seguir e os relacione com os conjuntos descritos nas sentenças 1, 2 e 3. A gente tem o conjunto A, que é 0, 2, 4, 6, 8. A gente já pode reparar que esse conjunto ele é o nosso conjunto dos números pares. A letra B, 1, 3, 5, 7, 9, 11. A gente também já repara que é o conjunto dos números ímpares. E a letra C, 1, 2, 4 e 8. Nas afirmativas abaixo a gente tem conjunto dos números ímpares, conjunto dos divisores de 8 e conjunto dos números pares. Então, a letra A gente já sabe que vai ter que ser associado com o número 3, né, que é o conjunto dos números pares. Nisso, a gente já vai ficar entre as alternativas B e D, só com essa questão. A letra B, a gente já sabe que é o conjunto dos números ímpares, então, a gente já pode associar a letra B à afirmativa 1. Nisso, a gente já mata a questão e vê que é a letra D. Só para fechar, o conjunto C, ele é formado pelos números 1, 2, 4 e 8, e aí a gente já sabe que esse conjunto é o conjunto dos divisores de 8. Então, alternativa correta, letra D. Questão 3. Analisando os números a seguir, julgue se o número pertence ou não ao conjunto dos naturais. O conjunto dos naturais ele é formado pelo zero e pelos nossos números positivos, do 1 até o infinito. Então, aqui no primeiro item, a gente já vê um número negativo, então de cara a gente já vê que ele não pertence aos naturais. No item 2 tem o 503, que é um número, né, que não tem vírgula e um número positivo. Então, a gente pode considerar que ele pertence sim ao conjunto dos naturais. Item 3, a gente tem uma fração. Essa fração, se a gente dividir, ela vai dar um número decimal. Então, a gente não pode incluir esse número nos números naturais. Ele vai ser um número que está no conjunto dos racionais. Item 4, 7,5, também vai ser um número aí que está incluído nos racionais, por ele não ser um número inteiro, e mesmo estando positivo, ele não é natural, justamente por ter essa vírgula aí. Item 5, 10 sobre 5. De cara, a gente pode imaginar que esse número ele é um número racional, que também é, porém, a gente também pode dizer que ele está incluído no conjunto dos naturais, porque se eu pegar o 10 e dividir por 5, vai me dar o número 2, que ele é um número inteiro, e ele, por ser positivo, ele também vai pertencer ao conjunto dos naturais. Portanto, aí, desses números, os que a gente pode dizer que pertencem ao conjunto dos naturais são o 503 e o 10 sobre 5, que equivale ao 2. Então, a alternativa correta é a letra C, o item 2 e o item 5 representam os números que estão no conjunto dos naturais. A quarta questão diz o seguinte: sobre as operações com os números naturais, julgue as afirmativas a seguir. Letra A. A soma de dois números naturais sempre será um número natural. De fato, isso acontece, pois sempre que eu somar 1 mais 1, 1 mais 2, 1 mais 0, o resultado sempre vai ser um número natural. Então, o conjunto dos naturais ele é um conjunto que ele é fechado para a operação de adição. Sempre que eu somar dois números naturais, o resultado também estará no meu conjunto dos naturais. Então, o primeiro item é verdadeiro.
Segundo, a multiplicação entre dois números naturais sempre será um número natural. O conjunto dos naturais ele também é fechado para a operação de multiplicação. Então, sempre que eu pegar dois números, 2 vezes 1, 2 vezes 3, 2 vezes 100, esse resultado ele também vai estar no conjunto dos números naturais. Item 3. A subtração entre dois números naturais sempre será um número natural. A primeiro momento a gente pode pensar que sim, mas se a gente pegar dois números naturais quaisquer, por exemplo, o 1 e o 2, e eu subtrair o 2 do número 1, por exemplo, 1 menos 2, não vai me dar um número natural, vai me dar um número inteiro, né? Porque 1 menos 2 dá menos 1, e o menos 1 ele não pertence aos números naturais. Portanto, a afirmativa 3, ela é falsa. Afirmativa 4. A divisão entre dois números naturais sempre será um número natural. Isso pode não acontecer. Por exemplo, 5 dividido por 2 vai me dar 2,5. E 2,5, ele não é um número natural. Ele vai ser aí um número racional. Portanto, a afirmativa 4, né, o item 4 aí, também é falso. Assim, a gente fica com a letra D, VVFF. Quinta questão. Analise as afirmativas a seguir. Primeira, o conjunto 0, 3, 5, 7 e 12 é composto somente por números naturais, né? De fato, a gente vê aí que a gente só tem números positivos, né, números inteiros positivos e o zero, que fazem parte, sim, do conjunto dos números naturais. Segunda, o conjunto menos 2, menos 1, 0, 2, 3 e 4 possui números naturais e números que não são naturais. Os números naturais vão ser os positivos, né? E o zero. E aí a gente tem alguns números negativos, que são menos 2 e menos 1, e não fazem parte dos números naturais. Eles vão ser números inteiros. Terceira, todo número natural possui antecessor. Como a gente já viu em outra questão, de fato, todo número natural não vai possuir antecessor, né? Por quê? O zero, ele é um número natural, mas a gente vê que ele não possui um antecessor que pertence ao conjunto dos naturais, né? O antecessor dele, pode pertencer ao conjunto dos inteiros, dos racionais, mas nos naturais, o zero, ele não possui antecessor. Então, a terceira afirmativa, ela é falsa. Assim, a gente fica com a letra E, né? Somente a 1 e a 2 são verdadeiras. Sexta questão. Considere as afirmações a seguir. Primeira, o zero pertence aos naturais? Sim, a gente já viu, né, que o zero ele pertence sim ao conjunto dos naturais. O zero pertence aos inteiros? Também vimos isso. O zero pertence aos inteiros. A terceira, o zero pertence a esse conjunto aí, esse subconjunto. Esse subconjunto, o Z com um asterisco, ele vai me representar o meu conjunto dos inteiros sem o zero. Então, essa terceira afirmativa aí a gente já sabe que ela é falsa. Porque esse asterisco, sempre que ele aparecer em um conjunto, ele está dizendo que o zero ele está excluído desse meu conjunto, né? Vai ser aí um subconjunto dos inteiros que não contém o zero. Então, quantas dessas afirmativas são verdadeiras? Apenas duas, letra C. Sétima questão. Sabe-se que existe uma relação de inclusão entre alguns dos conjuntos numéricos devido aos elementos que pertencem a eles. A respeito dessa relação, assinale a alternativa correta. Letra A. O conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais possui intersecção não vazia. A intersecção, ou seja, os elementos que tem em comum entre esses dois conjuntos, ela vai ser vazia, porque não existe nenhum elemento que possui ao mesmo tempo ao conjunto dos racionais e aos irracionais. Portanto, essa alternativa aí ela é falsa. Letra B. O conjunto dos números reais é a união entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números inteiros. Não. Os números inteiros eles estão contidos dentro dos racionais. Os números reais ele é formado pela união de dois conjuntos, mas esses conjuntos eles vão ser os racionais e os irracionais. Se a gente unir esses dois conjuntos, eles vão formar os números reais. Letra C. O conjunto dos números complexos é a união entre o conjunto dos números racionais e os irracionais. Não. Os números complexos, eles não estão contidos nos reais, eles são um conjunto à parte. Letra D. A união entre o conjunto dos números naturais e inteiros tem como resultado o próprio conjunto dos números naturais. Isso aqui também é falso, porque se eu unir o conjunto dos inteiros e o conjunto dos naturais, o que vai me dar ali como resultado é o próprio conjunto dos inteiros, né? Porque os naturais, ele está contido dentro dos inteiros. Então, se eu unir os dois, vai me resultar o conjunto dos inteiros. Então, a alternativa também falsa. Letra E. A intersecção, ou seja, os elementos ali que a gente tem em comum entre esses dois conjuntos, entre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, tem como resultado o próprio conjunto dos naturais. De fato, né? Como os naturais ele está dentro dos inteiros, os elementos que vai ter em comum entre eles é os próprios naturais. Então, a alternativa correta, letra E. Faça a leitura das frases sobre os conjuntos numéricos. Primeiro, o número natural n pode ser chamado antecessor de n mais 1. Verdade, quando a gente
tem o antecessor de um número, vai ser aquele número menos 1. 3, o antecessor do 3 é o 2. 3 menos 1, 2. Então, essa alternativa aí ela é verdadeira. 2. O conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Sim, a gente também já viu na questão anterior, né, que os números naturais ele está dentro dos números inteiros. Então, de fato, ele vai ser um subconjunto. 3. A soma de dois números inteiros ímpares é sempre um número inteiro par. Isso também é verdade. Por exemplo, se eu somo 3 com 5, vai me dar 8. Sempre a soma de dois números ímpares vai me dar um número par, porque aquela unidade que fica sobrando em um número com a unidade que sobra no outro número ímpar, ela vai formar um par, então o resultado dessa adição sempre vai ser par. Entre dois números racionais, A e B, com A diferente de B, existe sempre outro número racional. Isso é verdade, né? Porque entre os números racionais, por exemplo, dois números decimais, sempre vai ter um número ali menor que ele, né? Que vai estar entre esses dois números racionais. Por exemplo, 0,1 e 0,2. Vai ter ali um 0,15, 0,12, 0,18, que vai estar entre esses dois números. Então, de fato, quando a gente tem ali um número racional, sempre vai ter algum número entre eles. Então, como todas as alternativas, todas as afirmativas são corretas, né? A gente tem que a letra C é a alternativa correta. As assertivas 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de curtir, e de se inscrever no canal. Espero ver vocês em breve. Aí na descrição tem um link do material que a gente utilizou nessa aula e o link da aula anterior também.